Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com um convidado muito especial aqui, que, gente, é o meu cirurgião. 5 anos atrás foi ele que me ajudou aí a ter uma nova vida. Pra quem não sabe, eu fiz a bypass em 20 de março de 2018. Eu emagreci 60 quilos com a bariátrica. E tô muito feliz que você tá aqui, se apresenta, quem você é, conta pra todo mundo aí. Sim, meu nome é Renato, eu sou cirurgião do aparelho digestivo e médico mais ou menos uns 30 anos, né? Pouco tempo. É verdade. E vamos, né? Vamos bater um papo hoje, né? Acho que vai ser bem legal a gente conversar hoje. Nossa, eu fiquei bem ansiosa pelo dia de hoje, de verdade, porque Sério? eu falei, caramba, a gente se conversa, sempre manteve contato, né? Eu sempre fui nas consultas, nos retornos, tudo certinho, a cada trimestre, semestre, anual, nunca deixei de ir, né? Sim, E sim. tá hoje aqui pra mim, sério, é muito legal mesmo, tô muito feliz da gente poder conversar. Com certeza, vai ser muito bacana mesmo. Vamos lá. Boa. A gente tava batendo um super papo, inclusive, antes da gente começar a gravar. Eu falei, já devia ter gravado antes, que a gente falou umas coisas bem legais, né? Verdade. Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um papo muito bacana hoje também. E eu queria começar, na verdade, fazendo uma reflexão, que era o que a gente tava conversando um pouquinho antes aqui. Porque eu falei assim pra ele, falei, olha, a bariátrica, ela não começa a partir do momento que a gente faz a primeira consulta com o cirurgião, né? A bariátrica, pra mim, ela começou muito antes, ela começou com muita pesquisa, muito estudo, muito grupo, conversas, experiências de outras pessoas, e a gente tava falando exatamente disso, né? Porque é isso que vai determinar a mudança de hábito e o sucesso da bariátrica. Então eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso hoje também. O que é essa mudança de hábito, né? É verdade, Luan. Esse processo todo de conhecimento, de você ir atrás, né? Pesquisar, conhecer sobre o assunto que você vai viver para o resto da sua vida, uma cirurgia dessa é para sempre. É super importante. As pessoas precisam ter essa curiosidade, ter essa percepção. Eu costumo dizer que a educação, ela é uma das coisas mais importantes na modificação dos hábitos antigos, os hábitos que não são apropriados, né? A gente tem um caminho de saúde, nós temos hábitos que favorecem a saúde e as pessoas precisam conhecer. Existem muitas coisas que às vezes parecem que são boas e às vezes não são. Muitos pacientes, né, às vezes perguntam: Ah, doutor, eu estou comendo uma barrinha de cereal que é ótima. Aí eu vou ver. Não é ótimo. Meu, é Por uma falta de bomba. informação, né? Exatamente. Então, é questão de a gente conhecer bem sobre atividades físicas, conhecer sobre nutrição, né? Hoje a nutrição ela talvez seja a maior prevenção de problemas de saúde que uma pessoa pode fazer. Então, a gente tem que ter essa consciência. Isso que realmente faz toda a diferença e realmente auxilia nos pacientes que estão em pré-operatório, mas também no pós-operatório. E também para qualquer pessoa que queira uma melhor saúde. E quando a gente fala assim, estudar sobre nutrição, estudar, não é fazer uma faculdade, tá, gente? As informações, elas estão aí. Tem muita informação ruim, né, na internet também. Então, a barrinha de cereal, ela se vende como uma barrinha boa, obviamente, ela quer vender. Mas a gente tem, por exemplo, eu falei que eu retornei muito no Dr. Renato, porque eu queria ter sucesso na bariátrica, eu queria ter essas informações de uma pessoa que é profissional, não ficar só procurando no Google aí e tirar minhas próprias conclusões. Mas tem muito site confiável, muitos lugares confiáveis que a gente consegue ter esse tipo de informação. Então, entender um pouquinho, assim, do básico de nutrição, do básico de um exercício, uma atividade física, da importância disso. Porque muita gente acaba achando que a bariátrica é para a pessoa ser emagrecida, né? Então, se a pessoa vai fazer a bariátrica já com uma mentalidade de preguiça, de preguiçosa, de não se empenhar em ter sucesso, ela não vai ter sucesso, né? E o sucesso depende também da gente saber, da gente ter essas informações, de estudar bastante o que vai acontecer, tanto no pré-operatório, durante, né? O que acontece na cirurgia, o que acontece nos primeiros dias de pós-operatório. As pessoas não estão preparadas. Eu recebo muita mensagem que as pessoas elas não estão preparadas, dá vontade de falar, nem faz, né?
Uma das coisas muito importantes da cirurgia é a pessoa se conscientizar de que terá que fazer uma mudança importante em hábitos de vida. Isso é fundamental. Não adianta ela achar que a cirurgia vai resolver todos os problemas. A cirurgia, ela é um artifício para ajudar a pessoa a emagrecer, mas ela não é uma situação que vai resolver todos os problemas da pessoa, que é como se fosse uma situação mágica. Não é. Ela é um processo que auxilia a pessoa. É como uma medicação para tratar uma hipertensão. A pessoa toma o remédio e a pressão controla. Mas se a pessoa comer muito sal, a pessoa vai ter uma pressão mais alta. Então, a cirurgia ela é necessária para um acompanhamento, a necessidade de um acompanhamento, a necessidade de uma modificação de hábitos. Isso é fundamental. Esses dias me perguntaram assim, mas se você tem todos esses bons hábitos, se você preza tanto por atividade física, alimentação e tudo mais, por que você escolheu a cirurgia? Por que você não emagreceu sozinha? E eu respondi que a cirurgia ela foi uma ferramenta para dar aquele pontapé inicial. Porque assim, apesar de ter sido obesa, eu sempre me alimentei, gostei de comer comida boa, comida saudável, eu sempre gostei de exercício físico, mas obviamente o emocional ali venceu e eu acabei engordando os 60 quilos e eu tentei de tudo quanto é jeito emagrecer e a bariátrica foi minha carta na manga ali e eu falei, eu não vou queimar essa carta na manga que eu tenho. Então eu voltei, eu estudei muito, eu já tinha bons hábitos. E eu falei, agora eu estou determinada a seguir esses bons hábitos. Então, assim, eu tratei realmente a bariátrica como uma ferramenta. Então, esse foi o motivo de eu escolher a bariátrica e continuar indo bem de ficar fazendo exercício, alimentação, atividade física e tudo mais, né? Pois é, a obesidade é uma doença extremamente complexa. E tem pessoas que, por mais que se esforcem, elas realmente não conseguem emagrecer e chegar num ponto em que ela tenha uma saúde boa. E nesses casos é que a gente indica a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica não é indicada para todas as pessoas. Existe um grupo muito específico de pessoas em que nós acabamos de indicar esse tipo de cirurgia. Então, esse fato é que justifica essa questão. Né? Então a pessoa ela pode às vezes tentar muito emagrecer e simplesmente por vários motivos não conseguir. Existem tratamentos com remédios para a obesidade? Existem. Funcionam em alguns casos? Sim. Se a pessoa não consegue com as medicações melhorar o peso e estabelecer uma saúde boa, nós temos que partir para um outro tipo de tratamento. Lógico, a cirurgia é muito mais radical, tem outros problemas associados à cirurgia, mas é uma forma eficiente e hoje uma das melhores que a gente consegue para esse grupo de pacientes. Nós não temos algo que seja melhor do que isso para pacientes com obesidade mórbida, por exemplo. Já teve algum caso que você falou assim, não, essa pessoa eu não vou operar? É algo que você viu assim, essa pessoa está despreparada, eu não aconselho que ela opere porque vai piorar a vida dela, porque ela não está em condição de mudar os hábitos, porque eu sei que a obesidade é muito do emocional, né? Eu até falei em outro vídeo que tem aqui no canal também, que a comida ela conforta a pessoa e às vezes a comida é a única amiga que ela tem na vida dela. Então ela desconta todas as emoções na comida, né? E eu acredito que você leve em consideração isso na hora de autorizar ou não uma cirurgia ou indicar ou não uma cirurgia. Já teve casos de você falar isso, essa pessoa aí melhor não? Sim, isso ocorre com uma certa frequência. E aí, por exemplo, pessoas que têm compulsões, a gente tem que identificar antes da cirurgia. Uma coisa que me preocupa muito é, por exemplo, o álcool. Se a pessoa tem uma tendência de usar álcool
antes da cirurgia ou algum indício de que possa estar exagerando em álcool, é uma preocupação muito grande. Por quê? O álcool, como um líquido, ele passa muito fácil pela cirurgia, né? Pelo estômago reduzido ou modificado. E no pós-operatório isso pode ser um problema extremamente grave. Então nós procuramos identificar situações, por exemplo, como estas, né? Alguns padrões de alimentação são assim contornáveis às vezes. Por exemplo, pacientes que gostam de muito açúcar. Então, conforme o tipo de cirurgia, por exemplo, o bypass, ele pode levar aí uma intolerância a açúcar, levar a dumping e outros assim, situações que a pessoa vai se autoajustando. É um aprendizado meio que vai na reiniciando palavra, o organismo, tudo até pra doce. O meu paladar mudou completamente pra doce. Então antes eu era bem formiguinha e hoje em dia mudou. Então eu acho que a bariátrica, tudo você vai aprendendo os seus limites, né? E só que tem gente que ultrapassa os limites, né? Ultrapassa. Isso também é interessante, né? Há uma certa mudança de paladares, né? Tem pessoas que gostavam de determinado padrão alimentar antes da cirurgia e depois modifica. Isso tem a ver com os hormônios que são modificados durante a cirurgia, né? A cirurgia, ela modifica vários hormônios e isso auxilia na perda de peso e auxilia também em alguns tipos de situações, como por exemplo diabetes, né? É uma cirurgia muito eficiente também para diabetes e outras doenças metabólicas. Muita gente fala assim, depois da cirurgia tem que viver tomando remédio, né? Todas as pessoas que eu conheço que, assim, tinham diabetes, hipertensão e tal, elas deixaram de tomar remédio por conta da cirurgia. O que a gente toma depois da cirurgia são vitaminas, que eu acho que qualquer pessoa deveria tomar, né? Meu namorado, se ele for fazer um exame agora, vai ter alguma deficiência de vitamina, com certeza, ele não tá 100%. E ele não é bariátrico, né? Então, as pessoas confundem muito isso. Normalmente as pessoas deixam de tomar remédio, né, por conta da cirurgia. Sim, as vitaminas, elas fazem parte do pós-operatório da cirurgia bariátrica. Mas uma coisa que precisa entender muito bem é o seguinte: os alimentos, eles são a fonte mais importante das vitaminas, dos nutrientes. As vitaminas que você toma, que você compra na farmácia, elas são um aspecto do tratamento, mas a grande importância realmente é na nutrição. A nutrição é que faz a grande diferença. E a nutrição é que vai fazer o sucesso da sua cirurgia e o pós-operatório mais adequado. Então, a somatória de uma vitamina específica, que a gente sabe que reduz muito no pós-operatório, associado a uma alimentação, esse é legal. Esse é o que faz a pessoa ter saúde. E a gente tá falando assim, alimentação, nutrição, aí todo mundo acha que o bariátrico come chupa gelo e lame uma bolacha água e sal, e não é, né? A minha capacidade do estômago, obviamente, diminuiu. Eu tenho mais de 5 anos de bariátrica e hoje em dia eu sei o quanto eu consigo comer, mas eu como basicamente muito parecido a uma pessoa que come normal, que não é bariátrico, sem exageros. O normal, a gente estava falando que era o novo normal, né? Não é normal de comer em exagero, é normal a gente se nutrir, encher o prato ali de nutrientes, de coisas coloridas. Então, eu costumo comparar muito que eu como igual a minha mãe. A minha mãe, ela não tem compulsão alimentar, ela se alimenta super bem. Então, eu costumo falar que minha mãe não é bariátrica, eu como muito parecido com ela. Então, é possível a gente ter as vitaminas vindas do alimento também, né? A gente não come pouquinho a ponto de não conseguir comer e se nutrir, né? Não, dá para comer muito bem, entende? Não é uma situação assim que a pessoa vai ter uma restrição absurda. Existe um período de pós-operatório imediato que é muito complicado, que realmente a pessoa come muito pouco. É uma readaptação do corpo a uma nova situação. É uma restrição muito grande. A cirurgia modifica muito o corpo. Então,
esse período inicial não é muito fácil, mas conforme as situações vão se passando e a pessoa vai se adaptando, o corpo conhecendo melhor todo esse processo, assim, aí a pessoa consegue se alimentar muito razoavelmente. Vamos supor, ela vai ter um corpo novo, né? Uma modificação. Então, aquela alimentação ela tem que se encaixar bem para esse novo corpo. É uma alimentação que tem que ter essa diversificação, tem que ser bem colorida, com vários padrões de nutrientes essenciais, como proteínas, carboidratos do bem, que eu chamo, proteínas e gorduras também do bem. Então, com esse padrão, há um sucesso na cirurgia. Esse que é o caminho que as pessoas devem se focar. E tem muita gente que eu acho que não é normal, depois da cirurgia, não é normal e nem saudável a pessoa não conseguir comer bem, né? Tem muita gente que fala assim, eu como um negocinho, já passo mal. Pô, então vai no médico, porque não é normal, né? Apesar da gente não ter a mesma alimentação de antes, graças a Deus, que ninguém merece também, né? Comer do jeito que a gente comia. Mas não é normal a gente não conseguir se alimentar, passar mal com tudo, ter dor, né? Sempre entalar, sempre acontecer alguma coisa. Isso não é o normal. Eu falo que a bariátrica é uma vida em equilíbrio, né? E essas pessoas que têm esse tipo de problema, de não conseguir se alimentar direito, qual é a recomendação? Assim, é normal? Não é, né? Não é. É como a gente já tinha comentado, né? Logo no pós-operatório, realmente é bem difícil. Aí a tendência, durante o passar dos anos, é a pessoa praticamente esquecer da cirurgia. Né? Começar a viver uma vida nova, um padrão alimentar bom e novo, adaptado para aquele corpo. Então, pequenas modificações são até comuns. Por exemplo, muitos pacientes me falam que não conseguem mais comer carne de vaca como comia antes. Mas existem opções. Então, pode se alimentar com peixes, frutos do mar, com frango, outras opções. Então, a gente sempre tem várias fontes nutricionais muito boas. E a gente consegue fazer a pessoa se encaixar em uma forma de alimentação mais apropriada. Mas precisa de um auxílio. A pessoa não consegue sozinha fazer. O que às vezes acontece é que, por exemplo, um determinado tipo de alimento, ele pode ser muito bom. Vamos supor carnes. Carnes são importantes. Mas a pessoa, se ela comer somente carne, e a carne ser o alimento que está assim fazendo bem para a pessoa, está facilitando a alimentação, e ela só comer aquele tipo de alimento, ela vai ficar doente. Então, precisa ter uma diversificação. E nisso é muito importante o acompanhamento do médico. Agora, se ocorrem modificações súbitas, por exemplo, eu estava comendo normalmente, de repente não consigo me alimentar. Opa, problema. Entende? Dores, não é para sentir dor. Então, precisa avisar o médico. Uma sensação de vômitos muito frequentes, sensação de que está se entalando, isso também não é para ficar acontecendo. Óbvio que se alimentar muito rápido, engolir com muita até rapidez, pode acontecer problema. Mas não é uma coisa contínua. O problema são situações que são contínuas ou que vão piorando ao longo do tempo. Então, uma pessoa que vomitava uma vez por semana, de repente começa a vomitar todos os dias, opa! Toda alimentação. Exato, mesma coisa com dor. Uma ou outra dor pode acontecer por um desvio alimentar, por exemplo, mas todo dia ter dor ou a dor começar a piorar de uma maneira muito importante, ela chegar a um nível muito intenso, não, isso não pode acontecer. Sim. Você falou uma coisa bem legal, que falou assim, com o passar dos anos as pessoas acabam esquecendo que elas fizeram bariátrica. São pouquíssimas coisas que me lembram que eu fiz a bariátrica, poucas mesmo. Então, o alimento mesmo, eu sei que eu não posso comer pão de queijo, tapioca e biscoito de polvilho.
E aí toda vez eu falo pra ela, a gente comprou um pacote de pão de queijo, eu fico assim, não, tem que comer o pão de queijo se a gente não for sair, seja é um domingo, se a gente fica em casa, porque eu sei que vai dar ruim o pão de queijo, vai me dá dumping o pão de queijo. Então, assim, coisas, acho que coisas relacionadas a polvilho, assim, é uma coisa que eu já sei, já aprendi, que me dá dumping, mas são pouquíssimas coisas. Eu passei a gostar de mais coisas, mais tipos de alimento, depois da bariátrica do que antes. Acho que antes eu tinha muito paladar de doce, 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 doce. Agora eu como assim, tipo, berinjela com uva passa, sabe? É bizarro. Eu jamais imaginei que eu comeria berinjela com uva passa. Então meu paladar ficou até um pouco mais adultinho, assim, depois da bariátrica. É muito engraçado. Pois é, isso é muito legal, né? Porque a gente pode também aprender a melhorar o nosso paladar. Açúcares e gorduras, eles têm um efeito até no cérebro, com liberação de algumas substâncias que são praticamente um vício para a pessoa. Dá prazer, né? Dá prazer. E a pessoa acaba acostumando com aquilo. E aquele gosto mais açucarado. Agora, existem açúcares em vários tipos de alimentos e são açúcares mais saudáveis e muito bons. E é muito interessante também como você começa a perceber gostos diferentes, né? Então, essa questão de mudança do paladar é muito interessante, é muito importante. E com a diversificação da alimentação, você realmente consegue perceber muito melhor todas essas situações. E realmente é muito mais saudável. Eu lembro na dieta pós-cirúrgica, na dieta líquida e tudo mais, eu lembro que meu paladar estava tão reiniciado que eu sentia, por exemplo, eu comia banana, eu sentia a sementinha amarga da banana, de tão reiniciado que estava o meu paladar. Eu acho que a partir disso eu fui consumindo alimentos diferentes, eu fui gostando e deixando o doce, pra mim, eu acho muito doce. Às vezes eu sinto vontade de comer doce, mas eu acho que é muito doce, então eu não consigo comer nem muito e nem toda hora que eu tenho vontade. Então, almoçar e comer uma sobremesa é uma coisa que faz muito tempo, assim, que eu não tenho vontade, sabe? Às vezes dá vontade de comer, um bolo, tipo, alguma coisa assim, né? Mas reiniciou muito meu paladar, é muito estranho. E a gente tava falando também de trocar alguns vícios, né? Então você falou, o vício, por exemplo, por bebida alcoólica. É muito normal, eu já passei por isso, já teve vídeo aqui no canal sobre a minha relação com bebida alcoólica, porque realmente, a gente tem um vício ali de comida, não fui alcoólatra, tá, gente? Mas eu já exagerei bastante em bebida também. A gente tem um vício de comer, é uma coisa que dá prazer pra gente, e aí a gente não consegue mais comer. E eu falo muito que o medo do obeso é ficar sem comida, né? Isso, então, as pessoas não cogitam muito a bariátrica porque as pessoas têm medo de ficar sem comida, né? De não ter a comida disponível ou não conseguir comer o quanto que elas gostariam. E muita gente que faz a bariátrica com esse pensamento acaba trocando pela bebida alcoólica e, gente, é normal, assim. É normal não, é comum, né? Não é normal. Mas é comum, amigas minhas que fizeram bariátrica depois de mim, eu vejo que tá toda hora com cerveja, toda hora com bebida. E eu falo, gente, eu já passei por isso, não cai nessa, não troca um vício pelo outro. E aconteceu realmente com uma amiga minha que ela falou, Lu, eu tô engordando, eu tô sem disposição. Eu falei, então para de beber. Ela, não, vou parar, agora eu vou parar de beber. E assim, 1 ano depois da bariátrica, eu acho que é a lua de mel, 1 ano você emagrece super bem. Passa 1 ano, você começa a falar, tô ótima, tô bem, meu organismo tá bem, vou começar a ter uma vida muito normal, que era a vida que eu tinha antes, né? Então ela acabou trocando, é muito comum trocar o vício da comida pelo vício da bebida, né? Isso é um problema bem sério. Eu fico realmente muito preocupado com o álcool. Só para ilustrar, uma vez eu atendi um paciente no pronto-socorro que ele estava... É um pós-operatório tardio de bariátrica, não era um paciente meu, mas enfim. E ele começou a beber muito. E ele começou a vomitar sangue por conta de uma cirrose. Ele tinha varizes no esôfago. E o problema era o seguinte, era muito difícil tratar esse paciente. O transplante hepático, que seria a solução para o problema dele, era praticamente impossível de fazer. E então isso diminui muito também as possibilidades. E as pessoas às vezes não sabem que pode chegar a um nível tão grave quanto esse, né? O álcool ele é muito rapidamente absorvido depois da cirurgia bariátrica e
e a pessoa consegue tomar um volume razoável. E além do que, o álcool é uma caloria morta, não tem nenhum tipo de benefício e a pessoa acaba engordando novamente, ficando com uma lesão hepática, podendo chegar numa cirrose e às vezes não tem nem possibilidade de tratar a cirrose porque o transplante às vezes é impraticável. E além de ser uma caloria morta, o psicológico também desidrata, né? Então tem gente que quem tá bebendo ali esquece de tomar água, né? Sim. Então desidrata e assim, o paciente bariátrico, por mais que a gente tenha uma vida normal, a gente tem que ter uns cuidados extras, né? Então acho que esse cuidado com a bebida, por exemplo, de desidratação, do tanto que a gente tá ingerindo e machucando o nosso estômago, porque muita gente acha que em 6 meses de bariátrica tá bem. Né? Mas eu acredito que ainda tá meio machucado ali dentro, ainda tá desinchando, ainda tá cicatrizando. Acho que 6 meses é pouco, né? Pra pessoa começar a tomar um monte de bebida aí desenfreado, né? Uma das coisas que eu acho que é importante para as pessoas, elas tentarem imaginar um tipo de alimentação que seja bom para o resto da vida. Isso não quer dizer que ela não possa comer um doce de vez em quando. Tomar uma cervejinha. Tomar uma cerveja. Não é isso. Esse faz parte da vida. O que eu quero dizer é que, na maior parte do tempo, a pessoa ela precisa tentar, né, um caminho bom de saúde, que envolve algumas coisas, não é só alimentação. Mas ela precisa ter disciplina, entende? Ela precisa se forçar a esse tipo de situação. Então, quando ela consegue fazer isso, sim, nós temos aí um sucesso maior no processo. Falando em sucesso, antes da gente começar a gravar, a gente estava batendo papo aqui, a gente está com o Carlão, que é o nosso parceiro também, ele perguntou uma estatística, né, se tinha muita gente que você viu que teve sucesso pós-bariátrica, e o sucesso não é só assim, emagrecer. O sucesso é ter essa mudança de hábito, né? Ele até brincou, falou, a única pessoa que eu conheço é você. Mas eu acredito que você tenha contato com mais pacientes e que tenha sucesso. Mas assim, o quanto de gente que você viu que deixou de ter acompanhamento, deixou de fazer as coisas certinhas, versus o quanto as pessoas... Eu acho que mais quem tá junto com você, que você acompanha, são as pessoas de mais sucesso. Acho que as outras até largaram mão, né? Nunca mais te viram. Como verdade. Que é essa relação? Olha, o maior sucesso são as pessoas que continuaram acompanhando com a equipe de saúde. Porque é uma educação constante. Quando ela passa no médico, no nutricionista, no psicólogo, ela acaba aprendendo alguma coisa, mudando algum tipo de conceito. Isso é o mais importante, é ter durante a vida esse tipo de acompanhamento. Eu não dou alta para paciente pós-bariátrica. Eu acho que a gente tem que acompanhar essa pessoa para sempre. E porque tem uns cuidados especiais. E quando a pessoa ela caminha e vai nesse padrão, realmente o sucesso é extremamente alto. As pessoas que fogem do médico, começam a tomar uma atitude própria, tenta resolver os problemas sozinhas, aí já começa a acontecer maiores problemas, porque a gente vê muita desnutrição, pacientes com, por exemplo, anemias, deficiências proteicas, e são pessoas que normalmente elas dão um jeitinho para poder alimentar com o que elas preferem e não procuram essa mudança de hábitos, né? Isso é o grande lance, a pessoa mudar os seus hábitos para um caminho mais saudável, mas seguindo um padrão que seja razoável, que a gente consiga introduzir dentro da vida da pessoa, porque a gente sabe que existem dificuldades, né, de trabalho, família, etc., que possam gerar algum tipo de problema nesse sentido. Mas sempre a gente consegue alguma melhora. Qualquer pequena atividade física é melhor do que nada. Você procurar um padrão alimentar, pelo menos na maior parte do tempo,
um padrão alimentar diversificado é o ideal. Então procure seguir esse caminho. Esses são os fatores importantes. Fazer revisões de saúde com frequência, exames médicos e passar na equipe que está auxiliando. Isso realmente faz a diferença. Sim, vejo muita gente que fala assim, depois que eu fiz a bariátrica, eu fico toda semana indo tomar ferro na veia. Eu falo, então, mas você vai estar resolvendo ou você está maquiando, né? Deve ter pessoas que realmente têm problema com isso, né? Algo crônico, sei lá, incurável. Mas tem muitas pessoas que é de negligência mesmo, né? É verdade, realmente, a cirurgia, ela tem os seus problemas. Né? A gente sabe que alguns pacientes vão ter determinadas situações. Mas isso é uma questão que é estatística. Então, a gente não sabe se vai acontecer com o João, com a Maria, prever, né? Não sabe. Algumas vezes a gente tem uma percepção e pode até alterar um pouco a cirurgia programada por determinado tipo de padrão que a pessoa tenha no pré-operatório. Mas, por exemplo, tem pacientes que apresentam anemia muito grave e a gente tem que buscar uma resolução disso médica, assim como desnutrição. Eu já tive pacientes que evoluíram com desnutrição muito grave e eu tive que reverter a cirurgia. Como também tive pacientes que não emagreciam de jeito nenhum. Eu radicalizei ao máximo a cirurgia, praticamente tirei todo o intestino da circulação e a pessoa não emagreceu, não deu certo. Então, e não é porque a pessoa não comia apropriadamente, é que a obesidade... O organismo dela não correspondeu. Não correspondeu ao tratamento. Então, pode acontecer várias situações, mas na grande maioria dos pacientes que seguem esse padrão que a gente comentou, a cirurgia vai muito bem e a pessoa consegue emagrecer de uma maneira saudável e permanecer saudável ao longo da vida. Porque o grande lance não é só viver mais, é viver bem. Você mesma pode lembrar de como era a sua vida antes, as dificuldades que você tinha, limitações, muita limitação, e que hoje, puxa, isso daí é um passado. Se eu fui, nem lembro. É um passado, já era. Entende? E a sua vida está muito melhor, né? Você consegue fazer mais coisas com mais prazer. Então, a nossa ideia é essa, é uma mudança na vida, né? Da pessoa viver melhor, viver bem. Esse que eu acho que é o propósito. Muito legal. Podia ficar aqui batendo papo horas e horas. Vamos fazer um podcast? Que tem gente que fazer um podcast. Bora. Mas obrigada. Você quer falar mais alguma pergunta, fazer alguma reflexão, deixar algum recado? Não, eu só quero agradecer a você mesma, né? Ao pessoal que te segue, porque eu acho que isso que a gente está fazendo vai ajudar muita gente, né? Vai abrir uma luzinha, né? na percepção das pessoas e que em algum momento nós vamos ter alguém que vai sair beneficiado com isso. Né? Sim. Eu lembro que quando eu voltava, tinha uns retornos lá no consultório, ele falava assim, eu passo o seu Instagram para quem vem fazer vem fazer a consulta, para fazer a bariátrica, você passava o meu Instagram, acompanha ela. Eu achava super legal. Porque você dava muitas dicas interessantes, né? O pessoal curtia bastante. Obrigada, sou muito fã mesmo, assim, você me ajudou ali na ferramenta para mudar a minha vida, porque realmente eu mudei de vida, eu falo que eu sou uma outra Luana de verdade, né? E eu falo que além de eu mudar de vida, eu tive a minha vida de volta, que eu tinha muita limitação, não tinha autoestima, tudo pra mim era o emocional abalado, né? Eu não tinha autoconfiança, e a partir do momento que eu comecei a ter autoestima de volta, eu comecei a não tolerar muitas coisas, não me conformar com muitas coisas, por conta da minha autoestima mesmo, né? Tanto que quando eu operei eu não tinha comorbidades, eu tava prestes a ter se continuasse obesa. Mas eu operei muito por conta de autoestima mesmo, que na verdade uma depressão é uma doença também, né? Então foi esse motivo de eu ter operado. A gente tava quase esquecendo também, tem uma novidade aí que a gente tem que contar. Conta aí pro pessoal. Claro, nós estamos desenvolvendo também um programa
em que vai contar com todo o auxílio da parte nutricional, atividades físicas, trabalhar também os aspectos de psicologia comportamental, coaching e todos esses aspectos voltados para tratamento de obesidade, tratamento em pacientes de pós-bariátrica e também para aqueles que querem fazer. Então, acho que vai ser uma outra oportunidade interessante. Vai, muito legal, muito legal. Boa. Mas obrigada, muito obrigada por a gente conversar e foi muito legal. Muito legal, muito obrigado a todos. Valeu. E ó, likezinho aí, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários, deixa pergunta também, se quiser mais perguntas a gente volta aqui e grava mais vezes, tá bom? Com certeza, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.